Salve galera! Esse é o canal Loucos por Futebol. E o tema do vídeo, eu vou falar sobre o artista, o cara com um passe refinado. Vou falar sobre os meios-campistas, os melhores meios-campistas que eu já vi jogar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, eu vou falar de um cara que, meu, ele para mim é o maior meio-campista que eu já vi jogar. Mas isso aqui é a minha opinião. É o melhor meio-campista que eu já vi jogar. Os passes, o toque refinado que ele tinha com a bola. Pra mim, ele jogava de terno. Muitos não vão concordar, tá ligado? Pra mim, ele era o relojoeiro. O relojoeiro não. É o relojoeiro do Guardiola. O cérebro do tic-tac, o meio-campista. Eu vou falar pra você, ele atuava muito no meio-campo. E, cara, ele ficava naquele círculo do meio-campo, da maioria das vezes que eu vi ele jogar. E, meu, era muito passe de qualidade. Pra mim, ele era o melhor meio-campista da era Guardiola. Os melhores meio-campistas que o Guardiola já treinou. Eu sei que na mão dele já passou De Bruyne, já passou o Schweinsteiger, mas pra mim, o Xavi Hernandes, pra mim é o melhor meio-campista que eu já vi jogar. Pra mim, ele é o que a gente pode chamar de cérebro. Cérebro do meio-campo. Passes precisos, meu, a visão de jogo desse cara era surreal. Pra mim, ele jogava muito de terno, muito de terno. E eu vou deixar essa menção pro Xavi Hernandes, porque, cara, quem viu jogar sabe o que eu tô falando aqui. O Xavi Hernandes, se não é um dos melhores, ele tá na lista dos top, porque o cara era sensacional, era fenomenal. Era Xavi Hernandes. Agora eu vou falar sobre a energia, a elegância e movimento. Esse cara aí que eu vou falar agora, eu comecei a acompanhar ele na Juventus. Na Juventus. E eu ficava embasbacado pela. Ficava sem palavras. Com tamanha elegância desse cara jogando bola, cara. Os domínios. Um drible. Ele pegou um drible que já tinha antes e o pessoal coloca como o drible dele, como o rolete do Zidane, que é aquele drible que, meu, quem acompanha futebol sabe como que é. E ele era muito elegante jogando bola, cara. Ele era muito elegante, cara. Ele levava a palavra jogar de terno. Ele era outro que levava essa palavra muito a sério, sabe? Era dribles, domínio de bola, tá ligado? Quando pra fazer uma assistência, meu, uma tremenda elegância, tá ligado? Uma tremenda elegância. O que ele jogou na seleção francesa, no Real Madrid e na Juve é coisa de aplauso. É muito. Mano, quem viu, coloca ele na lista de melhores meio-campistas que já jogou, já pisou no campo, tá ligado? Que a elegância dele era coisa de maluco. Ele jogava de terno. Jogava muita bola, velho. Muita bola, velho. Muita bola. Ele era meio elegante, cara. Era Zinedine Zidane. Quem viu, aplaude de pé porque o cara era brabo demais. Esse cara eu vou falar, e o que eu vou falar agora, ele. Eu posso falar pra você, meu. Tipo assim, eu não parava pra ver o Barcelona do Messi jogar. Eu vou ser sério, eu não parava pra ver ele jogar. O trio MSN não me encantava. Eu sou gosto do Real Madrid. O trio MSN também não parava muito pra assistir. Agora, se tem um cara que me fazia parar pra assistir o jogo do Barcelona, era Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, o Bruce da Alegria. Meu Deus do céu, cara. Esse cara barbarizava demais. Pra mim é um dos melhores armadores que eu já vi jogar.
Cara, ele barbarizava demais, cara. Cara, era toque sem olhar, os calcanhares, o toque de calcanhar que ele fazia, toque sem olhar, não, toque sem olhar, calcanhar, o modo que ele driblava, o elástico. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho era pura festa, hein? Meu, pra mim era um dos maiores malabaristas da bola que eu já vi jogar. Tipo assim, e tipo assim, os lances dele é muito marcante, né? É muito marcante, os chapéus que ele dá na lateral, com dois caras marcando ele, não consegue marcar. A vez que ele colocou o Sérgio Ramos no bolso, sabe? Que ele foi aplaudido no Bernabéu de pé, tá ligado? Os torcedores aplaudiram o Ronaldinho, porque o Ronaldinho fez uma partida sensacional, cara. A sambadinha na frente do Terry, meu, o Ronaldinho Gaúcho era alegria em campo, cara. Era o mago da alegria, certo? Quem pegou essa época do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, meu, vou falar pra você, meu. Os lances, não dá pra esquecer os lances do Ronaldinho Gaúcho, não dá pra esquecer, tá ligado? É muito lance sensacional. E também as participações dele na seleção brasileira também, que é bem marcante, tá ligado? Não dá pra esquecer, tá ligado? E pra mim, o Bruxo, se não é o primeiro, é o segundo melhor driblador que eu já vi num campo de futebol, sabe? E eu vou deixar essa menção honrosa ao Bruxo da Alegria, Ronaldinho Gaúcho. Quem viu, curtiu. Quem não viu, assiste os vídeos no YouTube, que vai curtir. Outro meio-campista, esse daí eu vou chamar ele de regista. O que esse cara fez no meio-campo é barbaridade. E tipo assim, foi uma pedra que precisou ser lapidada, um diamante que precisou ser lapidado. E o Carlo Ancelotti conseguiu fazer um ótimo trabalho com esse cara, que é Andrea Pirlo, o maestro silencioso. O que o Andrea Pirlo jogou no Milan, um time que eu gosto, o Milan, surreal, meu, surreal. Cobranças de falta, precisa. Cobrança de escanteio, precisa. O cara era calmo. O cara raciocínio. Meu, era um, era um autêntico cérebro do meio campo, sabe? Aí o Milan não quis renovar com ele. Não quis renovar com ele, tá ligado? Não quis. Ele foi pra Juventus. E ali eu vi o Prime do Andrea Pirlo. Eu vi o que é um meia, um regista mesmo, um regista, maestro. Toques, meu, Pogba, Mandzukic. Nossa, meu, Vidal, eles, tipo assim, eles receberam muitos toques de cara a cara pro gol. Nossa, o André Pirlo era sensacional, cara. Jogava muito de terno. Jogava muito de terno. E pra mim, ele é um dos melhores tá na lista também dos melhores que eu já vi jogar. Porque o cara é sensacional, é elegante, é o mais silencioso. É André Pirlo. E continuando o vídeo, eu vou falar sobre um jogador que para mim é o engenheiro do meio-campo. Os passes letais que esse cara mandava, os centroavantes, cara, é sensacional. É outra obra-prima que passou pela mão do Guardiola, que é Kevin De Bruyne. Meu, eu vou falar uma coisa pra você. Kevin De Bruyne é um jogador que, meu, é muito absurdo. É absurdo, é absurdo. Passes precisos, meu, os toques, mano, ele dava, tinha hora que ele dava poucos toques na bola, mas já era o essencial para armar a jogada, para tirar um coelho da cartola. E ele jogava muito de terno, muito de terno, muito de terno. Ele era muito sensacional, Kevin De Bruyne. E, tipo assim, eu acompanhei ele desde a época do Wolfsburgo. O Wolfsburgo que ele jogava muito ali no Wolfsburgo, sabe? E quando ele saiu para ir pro Manchester City,
eu falei assim, nossa, na mão do Guardiola esse jogador vai jogar muita bola, cara. E jogou muita bola, que se eu não me engano, ele é o cara que tem mais assistência na Premier League. E o Kevin De Bruyne, sensacional. Sensacional. Eu acho que ele foi contratado pelo Napoli. E o Napoli fez um baita investimento em Kevin De Bruyne, porque vai ter um baita meio-campista para o campeonato italiano. Nossa, meu. Quem for centroavante vai estar bem servido, porque Kevin De Bruyne é um baita engenheiro do meio-campo. Eu deixo essa menção porque é um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar também. Kevin De Bruyne, o engenheiro do meio-campo. Vou falar agora do, do motorzinho, o motor de meio-campo. Ele ditava muito o ritmo de jogadas, o ritmo que o time jogava, passes precisos. Cara, ele pra mim tá na minha lista de melhores meio-campos que eu já vi jogar. Talvez ele fique atrás dos que eu falei antes, tá ligado? Mas que eu vou falar pra você, cara. Quem viu, ele formou um trio de meio-campo embaçado no Real Madrid, que é Luka Modric. Meu, os toques, os passos dele de trivela. Nossa, os escanteios, mano, os escanteios que ele cobrava, meu, nossa. Cara, Luka Modric, tipo assim, e ele foi ficando mais velho e foi ficando até melhor, porque eu acompanhei ele desde o Tottenham. E tipo assim, ele foi se lapidando ao tempo, com o tempo. E, meu, é só temporada fantástica, meu. Eu falar pra você, o que ele fez pelo Real Madrid, pelo Tottenham, pela seleção croata, meu, é coisa de maluco, cara. Esse aí sabia editar muito bem o ritmo no meio campo, cara. Ele era um regista brabo demais. Regista, tá ligado? Quem viu jogar, viu esse craque temporal que é o Luka Modric, cara, que é sensacional. Muito sensacional, cara. Esse cara que eu vou falar, cara, muitas vezes ele passa abatido, cara. Muitas vezes ele nem é notado muito no meio campo. E, cara, quem presta atenção nos passos precisos, no controle de bola, o modo que ele sai. Tipo assim, tem hora que ele sai de marcação, que ele dribla bem pra caramba, ele é um bom driblador, sabe? Ele não é aquele driblador, mas ele sabe sair na marcação, tá ligado? Mas, cara, ele passa muitas vezes abatido assim e, cara, não é um jogador pra passar batido. E pra mim ele é um dos melhores que eu vi jogar. Um dos melhores registas do meio campo que eu já vi jogar, que é Frank de Jong. As partidas que eu vi dele no Barcelona, eu falei, caraca, esse cara é embaçado, meu. Ele é muito embaçado. Ele é muito cerebral, muito genial. O posicionamento dele no meio campo, é coisa de maluco. Tá ligado? Ele pensa o jogo, é um jogador muito inteligente, muito inteligente. Não só no Barcelona, quanto na seleção holandesa também. E é um jogador que tem que ser observado. Se você nunca observou, nunca viu, prestou atenção nele jogar, presta atenção, porque, meu, Frank de Jong, meu, que holandês, mano, brabo, tá ligado? Pra mim é um dos melhores, entra na lista dos melhores holandeses que eu já vi jogar, assim, no meio campo, sabe? E vou deixar essa menção honrosa porque ele é o gênio silencioso. É Frank de Jong. Esse cara eu vou falar, agora esse aqui é um pouco recente, ele já pode entrar nessa lista de melhores que eu já vi jogar. Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu gosto muito do Milan e fico com uma tremenda raiva que o Milan não conseguiu ver esse talento na Itália. Eu não sei como é que o Milan não conseguiu ver esse talento.
porque, cara, esse cara tem uma energia. Meus, o cara corre o campo inteiro, velho. Ele, meu, se precisa desarmar, ele vai desarmar. Se precisa dar um carrinho, ele vai dar um carrinho. Se precisa dar uma chegada, ele vai dar uma chegada. Mas o cara também é um cérebro. É um cérebro. O cara arma a jogada. Tem hora quando o time tá mal, ele chama a responsa do meio campo e fala assim: vamos pessoal, vamos. E arma a jogada, toques precisos. Cara, o Lotaro Martinez e o Turhan, meu, deve agradecer muito, velho. Porque no meio campo tem Nicolo Barella. O que esse cara joga na seleção italiana também, não posso esquecer da seleção italiana aqui também. Cara, ele é um baita meio-campista, cara, e tipo assim, ele corre praticamente o tempo todo, tá ligado? E só que, tipo assim, ele não só corre, ele é inteligente, mano, os passes dele são precisos, tá ligado? Ele é um baita cérebro, velho, baita cérebro do meio-campo, cara. E é um cara que, tipo assim, não, eu acho que tem 25 anos, se eu não me engano. Se eu fosse um time inglês, eu faria esse investimento, porque eu acho que ele é um jogador que ia se encaixar muito nos times ingleses, do futebol inglês, tá ligado? Ia ser interessante pro futebol inglês, tá ligado? Esse cara aí é a energia, é a visão do futuro. É Nicolo Barella. E esse cara que eu vou falar, ele no Manchester United, ele tem que levar o prêmio anual de que nem Noé. Porque, cara, tem hora que ele acha uma jogada genial, os atacantes erram. Ele dá uns passos precisos, os atacantes erram. Mas isso aí tá mudando porque o time dele tá se reforçando. Mas que ele é um baita meia cerebral. Viu? Ele é bom cobrador de falta. Ele é ótimo cobrador de pênaltis. Passes precisos, tá ligado? Que é o Bruno Fernandes. Que pra mim eu acho que o Manchester United se reforça para ter jogadores à altura para ajudar ele no meio campo, apesar que tem o Casemiro que também joga muito. Ou, ou vende ele para um time melhor, sabe? Porque, cara, é um desperdício de talento. E ele é talentoso demais. Ele é muito talentoso. Para mim é um dos melhores meio-campistas que eu já vi jogar, sabe? Cara, ele dribla bem. Às vezes é meio fominha, sabe? Mas ele dribla bem pra caramba. E tipo assim, tem hora que o time, os caras tá perdido no meio campo, ele consegue achar, tirar um coelho da cartola, sabe? Consegue tirar coelho, muito coelho da cartola numa partida, tá ligado? O posicionamento dele é fantástico, sabe? E pra mim, eu vou falar uma coisa pra você, cara. O Manchester United se reforça bem, ou vende ele, cara, porque, cara, é um desperdício de talento, cara. Senão vai ser desperdício, apesar que desperdício de talento não, porque ele é fenomenal no meio campo. Ele é o prêmio que nem não é, cara. É Bruno Fernandes. Apesar que tem bastante, mas essa é a lista de melhor todos os meios-campistas que eu achei fantástico. Esses é os tops. Se você perguntar pra mim, qual são os tops meio-campistas que você viu jogar, e eles são os tops, tá ligado? Tem mais, tem mais. Com certeza eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal, sabe? Ativa o sininho. Se você tem a sua lista de melhores meio-campistas do futebol que você já viu jogar, coloca aqui nos comentários. É de graça. Tamo junto, tá ligado? É de graça. Salva nós aqui no rolê do canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!